Hoje eu estou me confundindo no cenário porque o chroma key está com problema ainda e eu não resolvi. Mas como é que estão as coisas aí? Depois manda uma mensagem, fala alguma coisa pra gente, pelo menos pra mim. É... Galera, é o seguinte, vamos continuar nossa aula e falando um pouquinho mais sobre algumas coisas, algumas especificidades que a gente tem sobre o tempo. E para a gente começar a trabalhar sobre o tempo, eu acho que o essencial seria começar a falar especificamente do que faz a gente se ligar no tempo. Vamos dizer, como é que conta o tempo? Um sol. Os astros são as bases para a gente entender a nossa temporalidade. Olha só, eu peguei um jogo aqui chamado Kerbal. Deixa eu botar aqui na tela. Eita! E nada mais, nada mal do que a gente começar a trabalhar o tempo, a gente tem que falar do espaço sideral, porque é ele que vai meio que dizer como é que funciona o nosso tempo. Atualmente a gente está bem longe, tá? A gente está dentro de um planeta chamado Kerbal e o Sol está bem ali, a Lua está aqui, né? Mas a gente pode acelerar o tempo. Acelerar o tempo é uma qualidade que a gente tem nos jogos, não na vida real, não é? Mas o que eu quero que vocês vejam é o nascer do Sol, do espaço. A parte interessante é o seguinte: a gente diz que o céu e a terra eles são partes da gente. A gente olha para o céu, identifica coisas maravilhosas lá. E foi assim que inicialmente a humanidade começou a sua conquista. Essa conquista civilizacional, essa conquista do tempo. Por que não? O tempo é uma das maiores dignidades que a gente tem. E a gente construiu várias maneiras de conseguir controlar esse tempo. A gente tem que lidar com isso. É um fato importante. Porque o tempo é a condição da nossa vida. A gente envelhece. Todo mundo envelhece. Ah, mas vocês são novos, tal, não sei o que, tem muito tempo. Sim, mas todos aqui hão de envelhecer. E se você envelhece, é porque você sente o tempo. E quem dera você chegar, por exemplo, e perder o tempo. É algo horrível. Não percam tempo. Bom, qual que é a base mínima que a gente começa a trabalhar sobre o tempo? Que os antigos trabalhavam sobre o tempo. Ora, não é nada mais do que o ritmo do Sol. O Sol nasce e ele morre. Eu acho que ele nascer e morrer não quer dizer que ele vai nascer e morrer de verdade. Porque, na verdade, quem anda, quem movimenta é a Terra, não é o Sol. Mas a gente usa o movimento aparente desse grande astro para começar a pensar e separar o que é um dia do que é uma noite. Quando se passou um dia e passou uma noite, se deu 24 horas. Bom, vou acelerar um pouquinho isso aqui. E eu quero que vocês vejam o nascer do Sol nesse lugar, nesse momento. Ele é a base para a gente começar a pensar diversas coisas. Como a gente lidou para lidar com o tempo, como a gente cavalgou o tempo, como a gente controlou o tempo, com uma coisa só, com calendário. Bom, calendários. E o que a gente faz com os nossos calendários? O que são calendários? São marcadores temporais. Você marca o tempo com um calendário. Parece simples, não é? O que acontece é o seguinte, é que ele não é tão simples de se entender. Como eu falei, ele se baseia no Sol. Ou nem tanto, na verdade. Né? Ele vai se basear em astros.
Esses astros podem ser os mais variados possíveis, porque os calendários eles também têm que refletir uma certa visão de mundo das pessoas. A gente usa vários tipos de calendário, na verdade. A humanidade tem vários tipos de calendário. Eu acho que a gente usa uns calendários mais corriqueiros, né? O caso do nosso calendário é o calendário gregoriano, mas ele não é o único. Bom, eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o sistema solar. Tem o Sol, Vênus, né, Marte. Essa imagem, ela é uma imagem que está para trás do cinturão, né, de Kuiper. Kuiper não, desculpa, de Órion, né? Onde tem um cinturão de asteroides aí em volta, né? E tem um asteroide gigante chamado Ceres. E aqui você consegue enxergar a Terra, né? E a Terra em relação ao Sol. A Terra sempre gira, a gente já sabe muito bem disso, né? O que acontece é o seguinte: o giro da Terra ele varia de acordo com a época do ano, né? Então quer dizer o seguinte: se você olhar para o Sol direitinho, você vai ver o seguinte, que dependendo da época do ano, ele tem alguma inclinação diferente. Olha, muitas pessoas passaram a olhar o céu naquele instante, porque o céu ele dependia de várias coisas. Por exemplo, se você consegue contar o tempo, você consegue contar principalmente o que vai acontecer. Você consegue prever mais ou menos o que vai acontecer, porque vamos dizer que o ano ele é cíclico, ele sempre se repete. Você vai, professor, por que se dividiu o ano dessa maneira, dessa forma? É porque a Terra tem que girar em torno do Sol. E esse giro, ele não é simplesmente aparente, não. Dá para você enxergar. Dá para você enxergar diferentes formas. Se você for ver, o tempo de um dia, ele varia de acordo com a época do ano. E a partir disso você consegue tirar várias conclusões. A principal delas é o seguinte, que existem estações do ano. Existem momentos onde está mais frio, tem momentos que está mais quente. Quando está mais frio, está mais seco, não dá para plantar. Se não dá para plantar, não dá para você colher. Se não dá para você colher, o que vai acontecer? Você vai morrer de fome. Então, controlar o tempo também era uma estratégia de sobrevivência de vida, gente. Olha só. Bom, mas você pode contar o tempo de outras formas também. O Sol é uma delas, mas a Lua também é outra, né? Bom, como é que funciona a Lua? A Lua é uma coisa bem interessante, porque enquanto ela gira em torno do Sol, da Terra, o Sol ele ilumina a Lua. Acontece o seguinte, olha só, quando a Lua ela para exatamente aqui próximo do Sol, né, na frente da Terra, o que acontece é o seguinte, que existe uma parte da Lua que vai ficar ensolarada, ou seja, vai ter luz, né? E vai ter outra parte da Lua que vai ficar sem luz, né? Essa parte a gente chama de Lua nova, né? Na Lua nova a gente tem uma sucessão de outras luas. Gradativamente isso aqui vai mudando, né? De lua nova para lua crescente, para meia lua, de meia lua para lua gibosa e depois para a lua cheia. Mais ou menos, cada fase da Lua, ela depende mais ou menos de uma semana. Quer dizer que em um mês a Lua se vira como um todo. Então, uma boa forma de marcar o tempo é também com a Lua. Olha só, passou-se uma semana, mudou-se a Lua. Passou outra semana, mudou-se a Lua. E por isso que existem calendários que eles são de origem lunar. As pessoas começam a marcar o tempo de acordo com as luas. Existem calendários também que são solares, porque elas marcam o tempo de acordo com as fases do Sol. E tem aqueles calendários que a gente chama de lunisolar. Calendário, gente. Calendário ele tem de diversas formas, diversos tamanhos possíveis e construções sociais. Cada cultura criou seu calendário. Um calendário pode ser assim, como a gente está vendo aqui agora, mas um calendário ele pode ser assim. E isso é um calendário, gente. Professor, cadê as marcações? Cadê o tempo? Cadê as coisas? Tá tudo aqui. E esse calendário é muito legal, que é um tipo de calendário que a gente chama de perpétuo. Ele gira, né? E se você posicionar ele de acordo com o Sol, ele te indica que data que você tá, sem precisar de um relógio, de um celular, de alguma coisa. Marcar o tempo é uma coisa essencial para os maias, no caso desse calendário. E esse calendário ele é
uma maravilha de calendário, porque ele te dá tanta informação. Ele dá informação de horóscopo, ele dá informação de estrela, o que está em cada lugar, e se você posicionar ele direitinho no lugar certo, você consegue saber exatamente que dia que você tá, sem precisar ter contado o dia, né? É um calendário genial, muito bacana. Outros calendários são assim também, né? Que eles mostram demarcações temporais e representações dessas demarcações. Aí você fala assim, professor, cada calendário tem um ano diferente? Tem, porque de acordo com a cultura, as coisas são contadas de forma diferente. A gente está no ano 2000, mas, por exemplo, os árabes eles estão no ano 1500. Olha só. E os judeus estão no ano 8000. Vocês estão mais avançados? Eu acho que não, estão vivendo na mesma época que a gente. Só que o marco temporal de cada um é diferente. Por exemplo, o nosso marco temporal, a gente começa a contar as coisas depois de Cristo. Então quer dizer que quando Cristo nasceu é o ano 0. E aí, a partir daí, a gente vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que assim, Cristo, quando nasceu, já tinha gente no mundo. O mundo tinha sido criado. Então, existem anos que são antes de Cristo. É meio esquisito, né? Difícil. Né? Os judeus, eles são mais fáceis de contar. Eles contam o seguinte, eles contam do ano da criação. Então, eles falam que quando Deus criou o mundo, ele é o ano 1. É o dia 1. Né? E aí você vai contando os anos de acordo com as gerações. E aí, segundo eles, o mundo foi criado há 8000 anos atrás. Por isso que eles estão no ano 8000. Eles contam esse calendário. Né? Agora, já os árabes, eles contam o calendário de uma forma um pouco diferente. Porque, para ele, o calendário ele é muito mais importante de acordo com o nascimento do profeta Maomé. Quer dizer que os anos do Maomé que contam, então eles contam antes de Maomé e depois de Maomé. Por isso que eles estão no ano 1500, porque Maomé veio depois de Cristo. Olha só que doido, né? O nosso calendário ele é de origem romana. E o que acontece é o seguinte, os romanos contavam o tempo de acordo com as luas, né? Então as festividades deles era em relação às luas, né? Então o que acontece é o seguinte, lua tal era por exemplo, a partir da 10ª lua cheia, você comemora tal festividade. E eles não queriam perder isso. Só que tem um problema que é o seguinte, os calendários lunares, eles precisam ser recalibrados todo ano. Quer dizer o seguinte, todo ano você precisa criar um calendário novo, né? Que é diferente do ano passado. Os calendários solares eles são mais precisos nesse sentido, né? Só que as festividades romanas elas eram festividades que dependiam do calendário lunar. Então o que acontecia é que eles misturaram o calendário solar com o calendário lunar. Vamos lá, isso é um calendário solar, isso é um calendário lunar e isso é um calendário solilunar. Né? O que acontece é o seguinte, quando Júlio César criou o calendário, né? Ele criou o calendário juliano, inclusive, botou o nome dele no calendário, ele estabeleceu a mudança do calendário lunar para o calendário solar. E aí ele misturou os dois, e aí ele fez o seguinte, ele separou os dias do ano em semanas e meses, igual os calendários lunares. Né? Então o calendário lunar tem semana, lembra que a Lua tem a fase dela? Então ele pegou a semana da Lua, ou seja, a fase da Lua, né? E aí depois ele colocou as fases da Lua e encaixou num calendário solar. Né? E aí ele criou um calendário de 365 dias, na verdade 360 dias, né? Com 12 meses e cada mês tinha 30 dias. Tô esquecendo algumas coisas aqui. Eu não lembro quantas semanas que eram, mas acho que não importa tanto saber quantas semanas são, né? Mas com várias semanas, né? Então tinha várias semanas que seguiam a linha da Lua, né? E acontecia de você conseguir conciliar os festivais religiosos com a vontade de ter precisão no tempo. Né? Aí você fazia um calendário que
que ele não precisaria arrumar. Na verdade, ele tinha que arrumar algumas vezes, tá? Existiam a cada 6 anos, desculpa, a cada 2 anos, você tinha que arrumar o calendário, porque o calendário tinha 360 dias. Quer dizer o seguinte, que a gente sabe hoje em dia que um calendário solar de verdade tem que ter 365 dias. Quer dizer que faltava 5 dias. Então esses 5 dias eles iam se acumulando. No final de 12 anos, você tinha um mês inteiro, né? Não. No final de 6 anos, você tinha um mês inteiro, né? E por isso que tinha um calendário especial, que era um calendário bissexto, né? Porque a cada 2 anos, né, você tinha que ter uma arrumada nele, né? E aí o mês de fevereiro, ele era o mês que você regulava o calendário. E aí você tinha que produzir um calendário novo. O calendário ele mudava de 2 em 2 anos, né? E assim sucessivamente. Então, a gente ainda mantém algumas coisas, porque o calendário que a gente usa é o calendário gregoriano, que adicionou esses 5 dias a mais, né? E depois adicionou algumas horas também, né? Ele percebeu que tinha 365 dias mais 4 horas. Ou seja, você tinha que depois de um tempo, você começava a contar a cada hora, dava quase um dia completo. E aí você precisava colocar um dia a mais no ano. Como já tinha a tradição do ano bissexto, o que eles fizeram? Eles fizeram a reanálise do calendário naquele ano bissexto e colocou o mês de fevereiro direitinho, né, encaixado. Então, o que acontece é o seguinte, é que quando você está passando de transição de um ano para outro, acontece uma bizarrice que eu acho mega interessante. Bom, vou mostrar um calendário perpétuo para vocês. Isso aqui é um calendário perpétuo, tá? Ele tem uma base matemática, né? Que o algoritmo do computador já faz os cálculos para você. Então a gente só precisa colocar o ano, mas tem como você fazer isso em casa, né? Com você mesmo, com a mão, essas coisas assim, e fazer um calendário perpétuo para você. Eu não vou ensinar, obviamente, mas se você procurar na internet tem altos tutoriais disso. Mas eu quero colocar nesse calendário perpétuo o ano de 1582. E a gente coloca aqui, exibir, né? Repara no seguinte, olha só. A gente está aqui no ano, em outubro, né? E a gente está contando o tempo aqui, né? 1, 2, 3, 4 de outubro, 15. 15 de outubro, como assim? Pulou os dias. Pulou, né? Eles têm 5 dias que são inexistentes. Na verdade, 9 dias são inexistentes porque você tinha que fazer a recalibragem do calendário para fazer com que o calendário faça a transição de forma correta, né? E aí faz a correção dos dias que se passaram, né? Então o que acontece? Quando você chega no dia 4, ele pula para o dia 15. Né? Professor, e se você nasceu no dia 5 de outubro, não existe 5 de outubro de 1582? Não existe. Ah, mas o dia 7 de outubro de 1582? Não existe. Os dias pulam de um ano para outro, de uma semana para outra. Então terminou o dia 4, existe a recalibragem dessa semana para o dia 15 direto. E a partir daí, a gente nunca mais precisou fazer recalibragem. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula legal, bacana, um pouco diferente, mas que serve para a gente entender como é que funciona. Agora você pode falar o seguinte, calendário? Mas que calendário? Um forte beijo para todos vocês e tchau!